Vocês não são totalmente racionais e fazem muitas escolhas que, se refletissem sobre elas, fariam diferente? Não há dúvida sobre isso. E nós temos uma compreensão justa, na verdade, do que está acontecendo, pelo menos no nível individual. Minha sensação é que exploramos bastante o que está acontecendo. Eu não diria que não haverá mais progresso, mas nós exploramos bastante. As principais tendências, as principais tendências para as pessoas tendem a enquadrar as coisas de forma muito estreita. Elas têm uma visão estreita da tomada de decisão, olham para o problema em questão e lidam com ele como se fosse o único problema. Muitas vezes seria uma ideia melhor olhar para os problemas, pois eles se repetirão ao longo da sua vida e então você olha para a política que deveria adotar para uma classe de problemas. Seria melhor fazer algo que fosse difícil. As pessoas enquadram as coisas de maneira estrita. Por exemplo, poupam e pedem empréstimos ao mesmo tempo, em vez de tratar toda a sua carteira de ativos como um todo. Se as pessoas pudessem ter uma visão mais ampla, fariam melhores decisões em geral. Portanto, essa é certamente uma das fraquezas da tomada de decisão humana. Nós chamamos isso de enquadramento estreito. A contabilidade mental é muito importante. É assim que vivemos. Então, mantemos nosso dinheiro em contas mentais diferentes, para as quais temos regras diferentes. Então, as pessoas gastam o dinheiro da conta corrente, mas existe uma hierarquia das contas em que tocam. Muitas vezes gastam o dinheiro guardado para as férias antes de gastar o que estão pensando como economia para a educação dos filhos. Então, essas são contas mentais para as quais as pessoas têm regras diferentes. Mais tolice, e isso é bastante sensato porque a contabilidade mental é uma ferramenta de autocontrole, mas mais tolamente, os investidores tendem a ver cada ação que compram como uma conta mental e querem vendê-la quando está vencendo. Assim, eles tendem a vender seus ganhadores e a se agarrar a seus perdedores em suas carteiras. E isso acaba por torná-los substancialmente mais pobres do que se tivessem feito as coisas diferentemente. Você precisa ser alfabetizado em números para certos tipos de decisões. Então, pessoas alfabetizadas em números têm uma vantagem significativa sobre aquelas que não são. Entender os juros compostos faz uma enorme diferença se você é um tomador de cartão de crédito ou alguém com poupança. Pessoas têm uma ideia muito nebulosa de juros compostos e isso é muito prejudicial. Então, eu diria que, antes de tudo, você precisa ser alfabetizado em números, mas muitas pessoas são. Então, você precisa enquadrar as coisas de forma ampla. Quer dizer, muitas vezes vem com a alfabetização em números, mas não é bem a mesma coisa. E então, tendo a visão ampla, é muito importante não ter reações emocionais demasiadamente fortes aos eventos. E o que quero dizer com isso é que a maioria de nós tende a responder a ganhos e a mudanças que acontecem em nossa vida. Na realidade, você está melhor se enquadra as coisas de forma ampla e acha que ganha alguns, perde alguns e tem uma resposta emocional muito limitada a pequenos ganhos e pequenas perdas. Isso tende a induzir uma melhor tomada de decisão.